Você já ouviu a palavra cisma? Ao longo da história da Igreja Católica, esse termo marcou alguns dos momentos mais delicados do cristianismo. Divisões, conflitos e separações deixaram profundas marcas na caminhada da Igreja, mas também revelaram a importância da unidade ensinada por Jesus Cristo. Mas afinal, o que significa um cisma? A palavra cisma vem do grego cisma, que significa divisão ou ruptura. Na tradição católica, o cisma acontece quando um grupo ou uma pessoa rompe a comunhão com a autoridade legítima da Igreja, especialmente com o Papa, sucessor de São Pedro, mesmo sem necessariamente negar os ensinamentos da fé. É importante distinguir o cisma da heresia. A heresia ocorre quando alguém rejeita ou nega uma verdade de fé definida pela Igreja. Já o cisma diz respeito principalmente à ruptura da comunhão e da unidade eclesial. Em alguns momentos da história, os dois fenômenos aconteceram juntos. Em outros, ocorreram separadamente. Desde os primeiros séculos, os cristãos compreenderam que a unidade era um desejo do próprio Cristo. Na última ceia, Jesus rezou para que seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Essa oração tornou-se um dos pilares da missão da Igreja ao longo dos séculos. Entretanto, manter a unidade nunca foi uma tarefa simples. Diferenças culturais, políticas, linguísticas e até pessoais contribuíram para diversas tensões dentro da comunidade cristã. O episódio mais conhecido é o Grande Cisma do Oriente, ocorrido em 1054. Naquele período, as relações entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla estavam desgastadas havia muitos anos. Questões teológicas, diferenças litúrgicas, disputas de autoridade e fatores políticos agravaram a situação. Em 1054, representantes do Papa e do Patriarca de Constantinopla trocaram excomunhões, simbolizando uma ruptura que marcou profundamente a história do cristianismo. A partir desse acontecimento consolidou-se a separação entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas. Apesar da ruptura, ambas preservaram muitos elementos da fé cristã, como os sacramentos, a sucessão apostólica e a veneração aos santos. Nos séculos seguintes, diversos papas e patriarcas trabalharam para promover o diálogo e a aproximação entre católicos e ortodoxos. Outro importante episódio foi o chamado Cisma do Ocidente, entre os anos de 1378 e 1417. Diferentemente do Cisma do Oriente, aqui não houve divisão doutrinária. O problema era outro. Durante quase 40 anos, diferentes pessoas reivindicavam simultaneamente o título de Papa. Em determinados momentos chegaram a existir 3 pretendentes ao papado. Essa situação gerou enorme confusão entre reis, bispos e fiéis. A crise foi encerrada durante o Concílio de Constança, que reconheceu um único Papa, restaurando a unidade da Igreja. Ao longo da história também surgiram outros movimentos que romperam a comunhão com Roma. Cada um possui causas específicas, envolvendo questões religiosas, políticas, culturais e sociais. A Igreja, porém, sempre buscou responder a esses desafios promovendo o diálogo, a reconciliação e a fidelidade ao Evangelho. Mas por que a unidade é tão importante? Porque, segundo a fé católica, a Igreja é o corpo de Cristo. Assim como um corpo precisa permanecer unido para viver, a comunidade cristã também é chamada a permanecer em comunhão. Isso não significa ausência de diferenças. Ao contrário, a Igreja reúne povos, culturas, idiomas e tradições muito diversas. O que a mantém unida é a mesma fé, os mesmos sacramentos e a comunhão com o sucessor de São Pedro. Hoje, a Igreja participa ativamente do chamado movimento ecumênico. Esse esforço busca promover o diálogo e fortalecer a amizade entre cristãos de diferentes tradições, sempre respeitando suas histórias e diferenças. O objetivo não é apagar identidades, mas aproximar aqueles que compartilham a fé em Jesus Cristo. Ao recordar os cismas do passado, a Igreja também faz um convite para o presente. Cada cristão é chamado a cultivar a unidade dentro da família, da comunidade e da própria Igreja. A divisão quase sempre nasce da falta de diálogo, do orgulho ou da incapacidade de perdoar. Já a comunhão exige humildade, caridade e disposição para caminhar juntos. Mais do que um acontecimento histórico, o cisma nos lembra o valor da unidade. Ele mostra como as divisões podem causar sofrimento, mas também revela que a reconciliação é sempre possível quando existe abertura ao diálogo e confiança em Deus. Ao longo de 2000 anos de história, a Igreja enfrentou desafios, perseguições, crises e separações. Mesmo assim, continua anunciando a mensagem deixada por Cristo: viver a fé na verdade, no amor e na comunhão. E essa continua sendo a missão de todos os cristãos.